Boa noite. Boa noite. Tô esperando o Instagram mandar um aviso pro pessoal pra dizer que a gente tá ao vivo. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Gente, perdão, me atrasei. Tô com as crianças doentes em casa. Sabe aquela confusão que você não consegue começar? Enfim, tamo aqui. E vamos entregar muito conteúdo. Essa semana, gente, é a semana que a gente chama de aquecimento. Onde eu tô trabalhando super junto com a minha equipe, preparando conteúdos topíssimos pra vocês. Então, essa semana a gente vai entregar muita coisa massa. Principalmente coisa que não se vê na faculdade. E falando nisso, né, o tema de hoje ele já fala um pouquinho sobre essa angústia da prática. Mas antes, bora lá. Pra quem não me conhece, eu sou Andressa Fontes, nutricionista especialista em nutrição esportiva. Tenho 14 anos aí de prática, atendendo no consultório, dando aula de pós-graduação e formando profissionais nutricionistas. Sou especializada na área esportiva, tenho outras especializações. Tenho mestrado, tenho certificação internacional dentro da área esportiva e atuo atendendo atletas e praticantes de atividade física aí nesses anos todos de história. E aqui, gente, nesse canal, eu levo nutricionistas do diploma aos 10 mil de faturamento. Então, nosso objetivo aqui é conteúdo para a formação da sua carreira em atendimento com nutrição clínica com foco na nutrição esportiva. Então, aqui a gente vai estar abordando, sabe aquele monte de coisa que ninguém fala na prática? Que a gente tem a sensação de que é, né, muita teoria e gera angústia, gera incerteza, não se fala muito ali do dia a dia. É isso que a gente vai conversar. E essa semana é uma semana de muito conteúdo, tá? Então essa semana de aquecimento, eu vou estar aqui todo dia entregando muito. Então bora lá, né? O assunto de hoje da nossa live é não consigo aplicar na prática o que aprendi na faculdade. Por quê, né? Esse tema tá muito relacionado com a frustração de muitos profissionais. Eu, particularmente, me formei com aquela sensação de não tô pronta. Sabe aquela sensação de que os conteúdos estavam ali jogados e faltava, assim, a receita de bolo para começar a praticar? E aquilo para mim foi como uma rasteira para iniciar, e foi de verdade. Então, eu acabei procurando outros locais, né? Outras formas de trabalhar. Enquanto eu, vou estudar pra melhorar, pra poder aprender a atender, que a sensação que eu tinha quando eu tava formada era que eu não sabia. Então, você tem a sensação que aprendeu muita coisa, sim, de fato, a gente aprende muitos temas, mas a nossa formação, ela é generalista. Então, a gente estuda ali muita coisa e parece que falta aquele beabá, né? Como é que eu faço pra atender, quais são os primeiros passos. Eu não vou nem falar de gestão, de captação, de marketing, essas coisas, porque realmente fica muito superficial. Só que o grande problema é que essa sensação, ela gera insegurança, ela gera desmotivação, e impacta negativamente na carreira, né? Eu conheço diversos profissionais, escuto muito isso de alunos, que sempre me procuravam, é tão lindo a gente estudando aqui em sala de aula, porque a pós é um pouquinho mais prática, mas a minha vida não é essa, eu não consigo praticar, eu não consigo atender, eu não, né, ficava ali perdido de como é que dava esse start. Então, o que acontece? Um monte de profissionais saem da faculdade com aquela base teórica sólida, mas eles se deparam com novos desafios, que é essa realidade da prática do consultório, e que envolve não só o conhecimento técnico-científico, mas gestão e todas essas outras coisas, que é o que a gente vai conversar muito ao longo desses dias. E então, a sensação que tem é que tem medo, né, de lidar ali com pacientes reais e com a sua complexidade, claro. Então, né, quando a gente pensa nesse tema, as pessoas pensam assim, e a prática eu tenho que seguir rigorosamente a teoria. Isso me lembra muito das dietas, dos planejamentos que a gente adequava na faculdade. A gente colocava várias coisas mirabolantes para poder fechar ali a adequação perfeitinha, sendo que na prática não é sobre isso. Na prática a gente precisa seguir uma linha muito mais que o paciente consiga executar. Então, não é sobre entregar planejamentos perfeitos, mas é sobre acolher esse paciente e construir a sua jornada de transformação. Então, quando a gente fala teoria e prática, aquela teoria da faculdade engessada, com aqueles números que precisavam fechados, eles não combinam com a prática do dia a dia. Um planejamento perfeito
com todas aquelas adequações, né, todos aqueles percentuais ajustadíssimos, muitas vezes, na maioria das vezes, não vai ser adequado para a rotina que aquele paciente consegue seguir. Então, a gente precisa, aqui é onde está o profissional, esse é o nosso papel, é a gente conseguir fornecer para o nosso paciente um caminho que seja entre o que ele precisa e o que ele consegue executar e facilitar esse processo de transformação. Entendendo que tem pessoas que elas vão numa velocidade muito rápida, tem aquele tipo de paciente que quer, né, 1, 2, 3 meses já valendo, e tem aquele paciente que ele precisa dar pequenos passos devagar. Então, muitas vezes as pessoas pensam que é isso, né, sobre aplicar a teoria rigorosamente, então que a prática ela é essa reprodução da teoria aprendida. E aí frustra, porque na prática a gente não consegue, né? Vivendo aqui do lado de cá, a gente não consegue. Ou a gente não vai deixar o nosso paciente satisfeito. Outro ponto também que gera muito confundimento é que as pessoas acham que falta de prática é falta de conhecimento. E, na verdade, é diferente o conhecimento teórico com o que você precisa ali de conhecimento prático. E prática, gente, não só se aprende praticando, não é? Isso também é um erro. Eu tinha essa sensação de que, muita coisa eu só vou conseguir ali, né, começando e tudo, mas não é. Quando a gente tem profissionais aliados, quando a gente tem uma boa formação, que tenha esse olhar, quando a gente tem profissionais dispostos a ensinar de verdade, que tenham essa expertise, essa experiência, vale muito a pena. Porque você já vai sabendo que possíveis situações você vai lidar, você já tem um material melhorado, você já tem um caminho trilhado a seguir, e isso facilita muito o processo de construção de carreira. Eu demorei muito pra fazer o consultório vingar mesmo, pra viver de consultório, porque ficava nessa, amarrada. E aí, pra fazer ele crescer, eu sentia que demorava, que eu tinha que abrir mão, e ao mesmo tempo eu precisava de um salário, que eu tinha família pra sustentar. Então, sabe quando você nem investe numa coisa nem na outra e não fica satisfeito? Até que chegou o meu dia de virada de chave que eu mudei esse cenário. Mas eu vivi anos aí nessa angústia e nessa incerteza, né? E é isso que eu quero trazer aqui pra vocês de conteúdo, pra com que vocês consigam acelerar aí o processo da carreira de vocês. Bom, então, quando a gente pensa em conhecimento de teoria e prática relacionada à nutrição, a gente precisa, claro, entender como a nutrição funciona, só que na faculdade a gente aprende ali conceitos, metodologias, aprende aquele mundo ideal, como eu tava falando, né? E a prática é como a gente vai aplicar esses conceitos no cenário real. Então, entendendo com que o paciente tem suas dificuldades, tem a questão do apetite, tem a questão de onde ele está, tem a questão das preferências alimentares, tem a questão dos objetivos, tem a questão de como ele treina, a intensidade, enfim, uma série de coisas pra gente pensar. E no começo, quando eu tava praticando e atendendo, eu sempre anotava ali na consulta quais eram os pontos mais importantes que eu tinha que lembrar, que não podiam falhar naquele planejamento, naquela prescrição e naquela orientação. Porque é tanta coisa pra pensar, então eu sempre anotava lá os pontos-chave. O paciente passa o dia fora, ele precisa de coisas, né, que sejam só pegar, ou não, o paciente tem tempo, tá em casa pra preparar. Então esse tipo de detalhezinhos pra com que eu personalizasse. E isso não é só na prática, é o olhar, é a empatia, né? Você conseguir se colocar no lugar do paciente e pensar o que seria ideal ali pra ele. Então, às vezes, os profissionais, né, eles têm essa dificuldade de fazer esse link. E isso foi uma coisa que eu percebi muito dando aula, muitos anos em pós-graduação, principalmente na hora que eu recebi os cardápios que eu ia fazer a correção. A sensação que eu tinha é que o que a gente discutia ali nos slides, nos artigos científicos, que era aquele mundo perfeito, era jogado para um cardápio à força goela abaixo. Então não se aproveitava o que o paciente já comia, enfim, né? O melhor para ele é isso aqui, toma, o artigo diz isso aqui, nessa dose é isso, ou dessa forma, ou X vezes, e quando na verdade a pessoa pode não gostar, pode, né, não ser real para ela. Então a gente precisa encontrar esse meio termo. E será que, sei lá, um exemplo, tá? Por exemplo, beterraba para melhora de rendimento. Será que eu realmente preciso fazer o paciente tomar suco de beterraba se o paciente não gosta? Será que não existe uma outra alternativa? Então, não é só a gente extrapolar o lindo ali da teoria e jogar para o paciente, mas a gente precisa pensar nessa sequência de detalhes. E aí, tem muita coisa. Tem cenários previsíveis e tem o que é imprevisível. Claro, a gente nunca sabe, né, quem vai sentar na nossa frente. Mas a gente precisa ter ali muita
atenção, se adaptar, ter criatividade, pra gente pensar em todos esses detalhes e com muito cuidado a gente de fato personalizar. Então, é sobre o que não tá no livro. De fato é isso. Então, o verdadeiro sucesso na nutrição, ele vem dessa capacidade da gente integrar essa teoria com a prática. Então, a gente usa o nosso conhecimento como um guia, mas a gente vai adaptar para quem tá lá do outro lado, para a necessidade dele, mais uma vez, para o que ele consegue fazer, para a rotina, para o que ele tá pronto. Então, como eu falei, às vezes tem paciente que tá pronto para receber cardápio, tem paciente que não tá. Então, para ele, metas, alguns ajustes, combinações de alimentos já vai funcionar muito. Então, passa longe daquele cardápio extremamente adequado que a gente fazia na faculdade. Mas é o primeiro passo. Então, esse é o nosso papel. É entender, é ouvir, entender ali, captar o que o paciente está pronto e traçar um caminho para ele do que seria ali o mundo ideal, mas entendendo que o mundo ideal é o que ele consegue fazer, certo? E, gente, o que é que eu sempre falo? Quando a gente consegue fazer esse link legal, quando a gente consegue ouvir, quando a gente consegue ter esse cuidado, ter empatia, isso é um grande diferencial. Então, o nutricionista que ele consegue perceber isso, ele já se destaca no mercado. Por quê? Porque as pessoas mais falam que o profissional não ouviu, não deu atenção na consulta, ou que entregou um planejamento pronto. Isso acontece com médicos, acontece com outros, né? Outros profissionais. Enfim, acontece dentro da nutrição, isso é um fato. Então, quem consegue ter esse olhar se destaca com certeza no mercado, consegue fidelizar os pacientes e alcança sucesso financeiro como consequência, claro. Então, eu digo sempre, se doem nessa consulta e nesse momento de criar. Eu já até contei várias vezes que no início, quando eu atendia, às vezes eu passava a semana estudando cada detalhe do paciente. Nossa, eu colocava o paciente na teia, gente. Eu pegava aquele paciente do jeito que eu aprendi na pós-graduação. Colocava lá na teia e ia fazer esse planejamento com muito cuidado, enfim, demorava horrores, né? E muitas vezes, às vezes não conseguia, às vezes estava tão forçada ali, colada, vibrada na parte teórica, que às vezes faltava ter essa percepção do que ele estava pronto, do que ele consegue fazer. Então, quando a gente consegue aplicar esse conhecimento de forma prática e eficaz, a gente se destaca, a gente vai ser reconhecido como profissional competente, confiável, aumenta a satisfação do paciente e, claro, né, indicação de novos pacientes. Eu sempre digo que é a melhor coisa. É o reflexo que as pessoas estão gostando do teu trabalho é quando elas estão te indicando. E como é que eu posso aprimorar esses conhecimentos, né? Então, invistam no que é prático. Às vezes a gente tá ali, e eu digo isso por mim, porque eu fiquei focada em fazer 300 mil pós-graduações e buscando em pós-graduação que me faltava e que na verdade nunca solucionou. Então pensem em mentorias, pensem em workshops de treinamento contínuo, que foquem nessa aplicação do conhecimento. Para quem ainda tá na graduação, nos grupos de pesquisa que tem atendimento, né? Muitos anos eu fiquei acompanhando um pessoal na UES, que era no LANAF, no Laboratório de Atendimento de Avaliação Nutricional Esportiva, e a gente acompanhava atletas do Ceará, do Caçadores do Futebol Americano e outras pessoas que podiam se inscrever, enfim, tinha alunos e tudo, mas que fossem praticantes de atividade física. E aí os alunos atendiam, eu só direcionava. Então eles estavam lá na faculdade, mas estavam com a oportunidade desse atendimento direto, de conduzir, de realmente. Por quê? Porque a experiência da faculdade, ela aí tá lá, na saúde pública, no atendimento de posto de saúde. Ela tá dentro de um hospital, que muitas vezes, eu sempre critiquei muito o estágio hospitalar, como ele era muito superficial. Eu até brincava com o copeira fazer a mesma coisa. Pra mim foi uma experiência extremamente frustrante. Porque ainda tava tudo lá nos protocolos, e aí você escolhia onde se encaixava no protocolo, enfim. Não vem ao caso a gente conversar sobre isso. Mas na parte da nutrição esportiva, perdão, a gente tinha pouquíssima coisa. Então foquem em oportunidades em que vocês possam viver um pouco essa prática. E principalmente, gente, quem tiver oportunidade, procure um mentor. Participe de grupos de estudos com profissionais que vocês discutam casos clínicos. Caso clínico é a melhor coisa, porque você vivencia várias situações. E diversas vezes casos clínicos foi o que me salvaram para a entrega de um planejamento. Porque você se baseia na experiência do outro e você adapta para a realidade do seu paciente. Mas você tem ali um direcionamento de como seguir. E isso faz toda a diferença. E o mais importante, escutem os pacientes de vocês. Então, peçam feedback, vão lá com um pouquinho de tempo de consulta. Oi, tudo bom? Eu queria saber
está dando certo, como é que tá a experiência, o que é que funcionou. Entre em contato, porque esse pós-consulta ele é precioso. Às vezes você já dá uma orientação ali que faz o paciente voltar, isso é muito bom. O paciente se sente que recebe a atenção. E é uma forma de você viver essa experiência, de entender o que é que funcionou, o que é que não funcionou e de ajustar e progredir já, né? E criando aí sua experiência. Mas se você só joga e não escuta e não se ajusta, você não evolui. Você acaba que deixa de evoluir. Gente, tô virando aqui só um pouquinho, porque eu fiz um roteirinho. Só checar aqui o que é que eu já falei, o que é que eu não falei. Bom, então, qual é a vantagem, né? O que é que a gente pensa assim? Então, a gente consegue gerar mais resultado. Imagina que você tá ali escutando seu paciente, ouvindo feedback, então você consegue ajustar, você leva ele para ter melhores resultados, enfim. E aí a roda vai girando. A gente vai sendo mais reconhecido, né? Então, e como consequência, a gente também pode aumentar o faturamento. Então, eu sempre falo, o dinheiro, ele é uma consequência. Então, quando você consegue fidelizar o seu paciente, isso faz com que você seja um expert numa área, você vai se tornando autoridade, isso justifica o seu valor ser diferenciado, e aí você aumenta seu faturamento sem aumentar a sua carga de trabalho. Que isso é muito massa, porque é o que a nutrição esportiva proporciona, eu sempre falo, é sobre atender a mesma pessoa várias vezes, e aí você vai fazendo esses ajustes, personalizando ali cada vez mais, alinhando com o objetivo, isso é muito bom. Gente, diminui muito a carga de trabalho quando a agenda ela gira toda de acompanhamento. Eu digo isso sempre porque essa é a minha realidade. O paciente de primeira vez, ele dá mais trabalho na consulta. Ele dá mais trabalho até pra entender a forma como você entrega. Essa semana eu atendi um paciente de primeira vez, ela teve muita dificuldade pra entender o cardápio, porque era a primeira experiência dela com o profissional. Então, eu acabei que tava tão difícil a comunicação que eu fiz uma chamada de vídeo, abri lá a tela pra poder explicar direitinho a ela, nossa. E aí, depois ela mandou um resuminho do que ela entendeu. E aí, super funcionou. Mas isso é até um feedback, por exemplo. Será que a forma como eu entrego tá perfeito pra todo mundo? Porque pro paciente que já é atleta, que tá ali já acostumado, é muito fácil. Mas pra uma pessoa que nunca tinha vivido aquela experiência, ela não entendeu tão fácil. Então, de repente já mostrar, e algumas vezes eu faço isso, normalmente eu já lembro de mostrar como é que funciona, eu entrego dessa forma, você vai raciocinar desse jeito, enfim. Isso tudo ajuda muito, eu gosto muito de usar fotos, de usar imagens, pra gerar esse aprendizado do paciente, porque quanto mais ele capta ali na consulta, mais vai ficar pro aprendizado da vida, isso é um fator também muito importante. Bom, por que às vezes as pessoas erram, né, quando a gente fala disso? Porque elas subestimam a importância desse cuidado do adaptar, da empatia. Eu chamo de empatia porque às vezes empatia é uma palavra que é muito difícil você entender, mas é sobre você se colocar no lugar do paciente. E pensa que o mundo ideal, o perfeito, e o que ele vai conseguir realizar. Então, o nosso papel é fazer esse misto e fazer essa adaptação. Então, quem consegue enxergar o quanto essa adaptação ela é importante, vai ter muito sucesso. Então, sair daquele olhar, nossa, o Instagram jogou aqui um efeito de focos. Menino, que negócio tecnológico. Então, quem sai daquela ideia de levar as coisas 100% à risca, já se diferencia. E aí consegue, né, colocar as necessidades reais do paciente, que isso faz toda a diferença. Então, quando eu digo para olhar pro paciente de verdade, ter empatia, é isso. É pensar em cada detalhe, mas entender, será que ele vai conseguir realizar? Será que isso aqui é real para ele? Então, isso é importante. Então, outro erro comum é não procurar feedback do paciente, como eu falei. Então, é importante porque você revisa, mesmo que o paciente não tenha voltado. Se ele não tiver voltado, é mais importante ainda. Será que ele não voltou porque ele não conseguiu executar por um motivo pessoal, porque ele não gostou? Enfim. E às vezes a gente faz um ajustezinho tão rápido que já facilita a vida dele e não fica aquele negócio que ele não consegue executar e bota tudo a perder, né? Porque às vezes basta uma coisa pra desmotivar o paciente. Então, quanto mais a gente estiver próximo, melhor. Então, eu costumo dizer assim, eu sempre gosto de trazer uma reflexão pra, quando a gente vai fechando, pra vocês entenderem. Jeito errado é você querer colocar tudo que você aprendeu na teoria, goela abaixo, de forma rígida, do jeito que tá nos livros, do jeito que tá no artigo científico. Eu sempre falando agora como professora, que é o momento da aula onde a professora fica frustrada. É quando eu coloco exemplos, coloco fórmula de prescrição e os pacientes estão preocupados só com aquela foto.
os alunos, perdão, porque eles querem só Ctrl+C, Ctrl+V. E na verdade não é sobre isso. Eu sempre digo que o meu papel é com que vocês absorvam todo aquele conhecimento teórico e você tenha essa percepção para fazer essa adaptação. Então, o nosso papel é esse, é fazer essa leitura e fazer esse ajuste para adaptar para aquele paciente, comer melhor, para aquele paciente conseguir que ajuste dietético ali é necessário, calórico, ou seja, de que macronutrientes, para ele chegar no objetivo dele. Então, quando a gente não adapta isso bem, é o paciente que frustra. Ou ele não vai ter o resultado que ele queria, né? Enfim, pensando aí mais, olhando para a performance esportiva. Então, quando você prescreve aquele padrão rígido de dieta, você não leva em conta preferência, você não leva em conta hábitos, condição de vida, enfim. E isso resulta em baixa adesão. O paciente precisa estar muito motivado, ele precisa querer muito para ele poder fazer aquilo acontecer. E aí, o jeito certo é quando a gente consegue ter esse olhar. A gente pega essa teoria e adapta para a necessidade do paciente, para a realidade, não só a necessidade. E você transforma isso como um guia. Gente, eu tenho vários modelos de entrega de dieta. Vários. Eu tenho modelo de entrega em PowerPoint. Eu tenho um modelo que se resume a uma folha. Eu tenho um modelo que ele é mais focado em meta. Eu tenho um modelo qualitativo. Eu tenho um modelo para quem já está adaptado a fazer dieta. Por quê? Porque eu vou ajustando, vou fazendo essa escolha de acordo com o que eu faço a leitura do que aquele paciente tá pronto. Ou seja, para a realidade dele. Então, eu vou considerar aí estilo de vida, treino, né? Intensidade desse treino, meta, enfim. Então, é muito importante. E depois, assim, eu digo que só dói uma vez. Esse meu modelo do PowerPoint, ele deu muito trabalho. E às vezes, se é uma patologia nova, alguma coisa que não é a minha expertise, aí dá muito trabalho. Então, por exemplo, um paciente com supercrescimento bacteriano no intestino, que mexe lá no monte de alimento, que pode, que não pode, enfim, por conta do estufamento, aí dá super trabalho, porque eu tenho que colocar as fotinhas, tudo de novo, fazer esses ajustes. Mas depois que você já tem aquilo, você já fica usando como base, vai só personalizando. Muitas vezes eu abro arquivos na consulta e vou construindo ali com o paciente, porque eu já ganho muito tempo, já mostro, ele já vê. Principalmente quando essa consulta me demanda tempo, quando o paciente preencheu a ficha antecipada, aí eu consigo personalizar cada vez mais, tá? Então, desenvolver os planejamentos personalizados, eles fazem com que o paciente chegue no resultado, que eles alcancem os objetivos, melhorar a adesão. Então, é uma série de consequências boas, né? Digamos assim, desse olhar positivo. E aí é a história do que eu disse, que a roda vai girando. Então, né, pra gente fechar, o objetivo principal é com que vocês tenham esse olhar cuidadoso. Anota lá na consulta do jeito que eu faço. Eu boto lá no cantinho os principais pontos que eu não posso esquecer. E sempre quando eu faço isso, se eu for fazer um planejamento depois, se não tiver sido feito na hora, ou às vezes a prescrição, é mais fácil porque eu não preciso raciocinar tudo de novo. Então eu deixo, sabe qual é a evolução que a gente deixa lá no hospital? Aquele resuminho de tudo? A gente foi treinado na faculdade a colocar lá na evolução dos pacientes. Eu faço isso pros meus. Então depois que eu escutei tudo, eu coloco lá o resumão. Então eu decidi que vou fazer uma dieta normocalórica, hipercalórica, com déficit, com X percentual de carboidrato, por isso, por aquilo, que eu entendi que é melhor suplementar isso, que eu não posso esquecer que ele não gosta disso, daquelas principais características. Então, eu escrevo ali um parágrafo com todo o raciocínio e pronto. Quando eu vou, por exemplo, atender o paciente novamente, eu já sei, já lembro do que é que foi feito, a estratégia, e já penso no possível ajuste que pode fazer. Então, isso ajuda muito. Para quem ainda tá na faculdade, treinem essas evoluções, treinem esse olhar. Então, é como se eu passasse a consulta toda ali absorvendo, né? Vou pensando. E aí, eu monto a estratégia do que eu entendo que é melhor. Faço lá, escrevo lá o resumão. E aí, crio o planejamento em cima daquilo. E sempre com todos os cuidados. Eu sempre digo que... hoje em dia eu não faço mais isso porque a gente vai ficando já mais treinado. Mas antes eu fazia assim, quando eu terminava o planejamento, eu voltava lá na ficha. O que ele dizia pra mim que não gostava, eu ia caçar dentro do planejamento. Porque se tiver, às vezes, tava ali numa receita, tava ali, enfim... Eu vou e apagava tudinho, personalizando de verdade. Porque imagina o desgosto, né? Abre uma dieta, a primeira coisa que vem é uma cor que não gosta. É muito ruim, a sensação é muito ruim. E aí já se torna uma experiência ruim. Pra gerar uma adesão boa já é difícil. Porque ele já olha com impacto negativo, já tem aquela primeira impressão negativa. E aí pra você desfazer isso, depois vai ficando mais complicado, certo? Então, turma...
Eu queria trazer essa ideia pra vocês, geral, né? Da gente conversar um pouco sobre esse atendimento. E falar que essa semana nós estamos com conteúdo diário. São as lives de aquecimento para a jornada de nutrição esportiva, que vai acontecer ainda esse mês, tá? Então fiquem ligados. Para quem não fez a inscrição, a gente tem uma lista de espera para o evento, se eu não me engano. Não, perdão, já tá aberta a inscrição. E o evento é 100% online, gratuito, com o objetivo de mostrar para vocês a oportunidade do mercado que a nutrição esportiva tem. Então, eu sempre digo, né? Minha paixão, claro, eu amo o que eu faço. Mas a possibilidade de você se tornar um profissional diferenciado, uma autoridade no mercado, que cobra um preço justo, diferenciando da maioria dos outros profissionais. E que faz com que você consiga trabalhar menos, tem um volume de atendimento menor e que possa faturar bem, né? Eu digo que a minha meta é que todas as minhas mentorandas saiam do diploma aos 10 mil de faturamento. Então, é sobre essa oportunidade que eu quero mostrar. E mostrar pra vocês sobre a vida real de quem tá do lado de cá, todas as angústias, medos, frustrações, conhecimento, mostrar o que ninguém ensina. O desenrola, ele é só sobre prática. Eu sempre tenho um pouquinho de teoria, tenho um embasamento teórico, tenho lá as referências, claro, óbvio, porque são as referências que eu uso na minha prática também. Mas eu garanto que vocês vão aprender muito. Então não percam, tá? Todos os dias dessa semana tem live. Já se inscreve, já entra nos grupos de WhatsApp. Já confere. Pra quem já se inscreve, recebe conteúdo exclusivo diferenciado. Então tem coisa que não tá aqui aberto pra todo mundo. Tem coisa que é só pra galera que tá lá no canal, já nos grupos. Então, nos grupos eles têm muito conteúdo exclusivo e tem muita coisa massa. Mais uma vez, aqui a gente tá falando que ninguém fala sobre a vida real, a prática, como eu entrego. Então, vocês vão ter acesso a isso, tá bom? Então, eu espero vocês na jornada de nutrição esportiva e me acompanhem essa semana, viu? Um abraço, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.